Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live, a segunda do ano de 2020, aqui diretamente do Alex Lima Terapias. É um prazer estar novamente aqui com vocês nessa segunda versão, na segunda live do ano. Olá, a Letícia, acho que é a Letícia Naomi aqui que entrou. O pessoal do Insta tem uns nomes diferentes, né? Olá, boa noite pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje um tema muito legal, uma área que eu adoro, que eu trabalho tanto já há tanto tempo e que venho percebendo cada vez mais as respostas fantásticas que essa linha que eu trabalho tem trazido. Olá, Verinha. Oi, Letícia. Tudo bem? Mandar um abraço pessoal. Ontem eu estava fazendo uma outra live junto no grupo que eu faço parte, chamado VO2 para Up, um sistema de orientação de corrida e caminhada. Eu estava falando ontem sobre tênis, que tênis você pode utilizar na corrida, na caminhada. Depois, se vocês quiserem saber mais, entra lá. Boa noite, Everton. Everton Araújo, professor licenciado de reprogramação biológica lá de São Paulo. Faz um belíssimo trabalho lá. Um grande abraço, Everton. Olá, Érica, tudo bem? Olá, meu amor. O pessoal vai entrando aí, vai fazendo parte. Vou mandar um abraço pro pessoal do VO2 lá, que estava ontem nessa live. E depois, se vocês quiserem, entra lá no Insta, VO2 para Up, arroba VO2 para Up, que vai estar lá depois disponível, vai estar no Facebook. No Insta não, no Facebook vai estar disponível essa live falando sobre tênis. Um grande abraço para o pessoal da Valente Cursos, lá e, logicamente, representado de uma forma fantástica pelo Maurício, pela Sara, né, e extremamente apoiado por toda a equipe, a Tatiane, a Fran e todo o pessoal de lá, né, que esse ano a gente arrebente aí com tudo que tem de possibilidades para fazer. Lá pro pessoal da Unoclean Terapias, eu sou de Cascavel, estou falando aqui direto hoje de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas trabalho lá atendendo pacientes na Unoclean Terapias. Lá Gilberto, lá Rose, lá em Cascavel, né, a todos os pacientes, né, e amigos que lá estão, que esse ano seja um ano maravilhoso. Vamos lá, vamos fazer um pouco mais de ampliação de consciência, né? Essa história da dor lombar é uma coisa já é muito emblemática, né? É uma coisa muito forte dentro das patologias, principalmente ortopédicas, para quem já teve, né? E quem é que não teve algum desconforto na sua coluna lombar, sabe do que a gente está falando, mas que vem com uma série de crenças, que vem com uma série de informações que cada vez mais vão sendo lapidadas, melhoradas, né? A gente não pode falar que estavam erradas, era a capacidade de percepção que a gente tinha até então, mas era baseado no modelo que foi nos ensinado, né? Em relação ao que é saúde, o que é saúde e doença para a gente. Então, você deve, tal como eu, desde de pequeno... Boa noite, Zailton. Zailton, de Ilha Solteira, um grande abraço. Paciente meu lá, de Ilha Solteira. A gente aprendeu, de alguma forma, né, na nossa infância, que a doença é algo que vem para o mal, né? É algo que vem para sacanear você, para tirar você daquilo que você quer fazer. E, na verdade, a gente não entende como o corpo funciona. Hoje, graças a Deus e aos esforços de vários profissionais da área da saúde, a educação na parte da saúde vem sendo cada vez mais ampliada desde cedo, mas a gente não conhece o corpo biológico. Boa noite, Adriana. A gente não conhece esse corpo biológico que faz tanto pela gente sem nosso cérebro consciente coordenar. Então isso atrapalha um pouco as coisas, dificulta. Então o que eu quero passar hoje para vocês aqui, a gente deixa isso bem claro dentro da reprogramação biológica, que é a base do que eu vou falar para vocês, mas com todas as outras experiências a qual eu tenho de formação também, é que você procure o seu profissional, um profissional habilitado para poder fazer algum tipo de avaliação, um médico, um fisioterapeuta, ou seja quem for da área especificamente para poder fazer isso. Mas também posso olhar para uma outra possibilidade que até então você talvez não tenha observado, né?
As informações que são passadas aqui não são um tratamento, mas elas podem abrir e trazer para a consciência possibilidades que você não tinha pensado até então. E aí você sim tomar atitudes que possam melhorar a resposta automática do seu corpo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa história. Mas a coluna lombar ela vem muito com essas histórias antigas. Olá, Juliane, tudo bem, querida? Nossa aluna lá de Pato Branco, já formada em reprogramação biológica. A gente vem com histórias já bem antigas relacionadas a problemas de coluna, né? Tipo, quem nunca escutou, não sei quem está assistindo aqui, se já escutou esse termo, espinhela caída, né? Que quebrou as cadeiras, ou mais forte ainda, né? Que minha família toda tem esse tipo de problema, né? Minha família toda já teve hernia de disco, ou tem, então eu tenho que ter, eu já herdei isso, então isso vai acontecer comigo. Todos esses processos, eles estão envolvidos em fazer com que quando você está dentro, olá Débora, quando você está dentro de um momento de dor, que é o que a gente vai falar muito aqui sobre a hernia de disco, obviamente você não consegue prestar atenção naquilo que realmente é o que está acontecendo agora, com você, um ser único e diferenciado. Você vai olhar para aquilo que já foi repetido e trazido para você várias vezes. E nós mesmos, da área da saúde, eu sou um fisioterapeuta, né? Também temos crenças e situações que foram plantadas para a gente e aos poucos elas vão caindo, né? Eu já peguei talvez uma época um pouco mais avançada, onde eu nunca tive medo, boa noite Camila, tudo bem? Nunca tive medo de tratar um paciente com hernia de disco, né? Porque desde a minha formação na faculdade eu já tenho encontrado outras formações, né? Outros cursos que ampliavam um pouquinho essa visão sobre qual era a gravidade referente a esse processo. Eu já abro aqui a live dando exemplos bem claros de acontecimentos com pacientes meus. Eu tive pacientes, por exemplo, com diagnósticos de hernia de disco e que hoje estão entre as pessoas mais, vamos assim, top dentro do CrossFit. Quer dizer, você indicaria, né, uma pessoa que tem hernia de disco para rodar pneu? Para levantar aqueles pneus grandes lá do CrossFit, para levantar peso, né, para ficar pulando e fazendo um exercício de forma significativa? Tem outros pacientes que tiveram diagnóstico de 3 hernias de disco e andam 120 km de bicicleta. Fala Anderson, boa noite Anderson, grato pela presença. 120 km de bicicleta, você indicaria isso? Tem pacientes com hernia de disco que correm maratona. Pacientes meus que correm maratona, 42 quilômetros correndo. Aí você fala, não, mas correr tem muito impacto, né? Vai gerar um problema para a coluna. Então, generalizar tudo isso, né, e trazer essa dor, esse conflito só por aquilo que a gente conhecia até então, é muito fraco, né? A gente pode ir um pouco mais disso. E o que eu vou trazer hoje é um contexto relacionado às emoções. O quanto que essas emoções estão ligadas diretamente com a possibilidade do seu corpo, em resposta ao que você passou, né, ter, obviamente, esse tipo de sintoma, que é a dor. Esse é o diferencial que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Porque se você parar e de uma forma lógica raciocinar, de uma forma hierárquica, né, o seu cérebro, né, as suas percepções, o seu sentimento, é o que rege a resposta do seu corpo. Então, seja qual for a patologia, fora aquelas traumáticas diretas, né? Você foi lá, teve um acidente de carro, um esmagamento da sua coluna. Então, é óbvio, né? Não tem como eu olhar de forma diferente para isso, né? Ou você teve uma queda muito significativa, né? Algo traumático e que fez você sentir, né, a estrutura ser lesionada ali, a força, né? Mas eu não tenho como ser diferente para isso. Aí você já sabe a causa e as consequências vão ser decorrentes ao nível de intensidade, né, desse problema que aconteceu. Mas a grande maioria das vezes a gente fica em dúvida o quanto de pacientes eu não atendi que eram leves, atléticos, né, tinham condições e educações tanto para movimentos quanto físicas para conseguir realizar as coisas e também tinham hérnias, e também tinham problemas na coluna, né? Qual era a justificativa para essas pessoas? A postura? Pô, mas né, assim, pegar um peso, atividade dia a dia, varrer uma casa, né? Quantas vezes eu escutei, né, nossas mães ou pessoas dizendo, todo dia que eu vou varrer a casa acontece isso.
Essas situações não cabem mais, não ficam mais explicadas somente por esse tipo de explicação mecânica, que era a base para todo esse processo. Então, a ideia é trazer para vocês essa questão do sentimento, de qual é o conflito, qual é o sentimento que mexe com essa estrutura, com essa região, né? E por que isso acontece. E aí trazendo para a consciência essas possibilidades, você, cada um que está assistindo aí na sua casa, poder realmente avaliar através da sua vida o que aconteceu, como aconteceu, qual foi a sua percepção para esse evento, que possa ter feito com que o seu corpo reagisse a isso de uma forma envolvendo essa região da coluna. Eu lembro muito bem num outro paciente que fala que desde criança carregava peso, né? Porque trabalhava na roça, em agricultura, e aos 25 anos, né? Quando já não está mais fazendo isso, é quando ele começa a ter a dor na coluna. Eu falo, mas peraí, se na hora que você está fazendo peso, né? Tá exigindo desculpa, está exigindo da sua coluna de uma forma mais significativa. Você não está tendo dor, não está tendo a lesão, e depois que para você vai ter isso, não faz sentido. Quando a lesão é traumática, né, especificamente, é na hora que o tecido foi machucado, é na hora que você sente isso. E aí, começando a levantar a história do paciente, a gente chega até qual é o tipo de situação que envolve ele de uma forma mais significativa. Tá? Então, a gente vai olhar muito para isso hoje, tá? Uma forma rápida, sucinta, mas ao mesmo tempo contribuindo para que vocês comecem a receber cada vez mais essas informações que a gente chama de informações a serviço da vida, tá? A própria medicina atual, que trabalha muito com essas questões mecânicas, já vem há algum tempo recebendo cada vez mais informações e comprovações de que as estruturas ao qual a gente se baseava para esse processo já não fazem tanto mais sentido. Eu lembro muito bem, eu tenho uma filha hoje de 10 anos de idade, e logo eu acho que no primeiro ou segundo ano de vida dela, ela tinha uma pequena falha, né, lá embaixo na fenda glútea, né, nos dois lados do bumbum onde se encontram ali, quando começa, né, ela tinha ali como se fosse uma cicatriz, não era bem uma cicatriz, mas era uma falha de fechamento. E nós fomos investigar isso para ver se tinha algum comprometimento maior nessa região. E estando com um neurologista que inclusive indicava pacientes para mim na cidade que eu trabalhava antes de mudar para Cascavel, e conversando com ele sobre os pacientes de hernia de disco e outros sobre coluna, ele falou, hoje já está caindo por terra as questões dos exames de imagens que tentariam justificar aquilo que você está sentindo. Então ele falava, eu lembro muito bem de uma pesquisa que mostrava que 27% das pessoas, de 2.000 pessoas que realizaram ressonâncias magnéticas da região lombar, 27% das pessoas que não tinham queixas nenhuma de dor na coluna lombar apresentavam alterações estruturais nessa região. Então, a medicina tem começado a perceber, né, e outras áreas, de que existe algo mais relacionado ao que gera dor, porque a dor é que baseia o paciente a procurar, né, o tratamento, a assessoria, porque é uma dor que realmente incomoda. Se é uma hernia de disco, né, incomoda mais ainda, se comprime o nervo, incomoda mais ainda, mas é a dor que fala isso. Mas a dor é extremamente subjetiva, né? Existe uma história muito clássica dentro do mundo da dor, né, de quem trabalha com dor, que é de um marceneiro que trabalhava... Olá, Marilene, seja bem-vinda, querida. Um marceneiro que trabalhava com aquelas pistolas de prego. Olá, Otávio, grande amigo de turma de terapia, um grande abraço. E esse marceneiro trabalhando com aquelas pistolas de prego, atirou e esse prego entrou no sapato, né, no pé dele. E ele gritou de dor e a partir disso ele chamou, né, ajuda. Aí veio o SAMU, veio, né, o pessoal da ambulância, tudo colocou no carro, levou ele para o hospital. Chegando lá, já deram remédio para dor para ele. Vamos ter que cortar o sapato, porque a gente não sabe o tipo de dano que aconteceu. E aí, depois de cortar o sapato dele,
né, que eles foram perceber que o prego tinha entrado exatamente no meio dos dedos e não tinha nenhum tipo de lesão, e a dor que ele sentia era extremamente significativa. Então hoje se usa muito um termo nessa parte de quem estuda dor, que é a catastrofização da dor, ou seja, o quanto de valor a gente não dá para essa estrutura quando está lesionada. Até mesmo pelas histórias que nós recebemos, pelo aquilo que a gente viu de pessoas que estavam em estados álgicos, né, extremamente significativos, e por desconhecer o funcionamento, né, de como funciona especificamente a parte biológica do nosso corpo em relação à parte mecânica mesmo, mas também essa parte da correlação entre as emoções e, obviamente, como o seu corpo reage para isso. Boa noite, professor Luiz Carlos, aí de Curitiba, um grande abraço. Vamos lá. Então, levando em consideração essas situações, a gente tem que perceber a seguinte informação. A partir do momento onde você tem uma informação que é impactante para o seu corpo, e pode ser percebido isso mais facilmente ou não, ou seja, você passa por um evento que marca você ou marca o seu corpo de uma forma significativa. Quando eu falo isso, imagina o seguinte, né? Eu estou tocando na mão de alguém, essa pessoa está sendo tocada e ela está percebendo esse toque. Esse toque vai através do impulso neural chegar aqui na coluna cervical, no caso da mão, vai subir para uma área especificamente do seu cérebro que vai interpretar esse processo. Como é esse toque? Né? Como ele é leve, ele é tranquilo? Né? Quem está tocando para mim? Mas vamos supor, vamos tirar a interpretação nesse momento. É um toque suave. Bom, não tenho que fazer nada. Se já for um toque forte, significativo, que gere dor, o reflexo, a parte instintiva do seu cérebro vai fazer você reagir sem você pensar. E se eu somar mais ainda, se eu começar a somar não só a intensidade, mas aí quem está fazendo isso? Quem está fazendo? Imagina um cachorro com a boca aberta tentando, né, chegando com a boca aqui perto da sua mão. Né? Vai doer antes de você tomar a mordida. Então, a junção dessas duas coisas, inevitavelmente, faz o seu cérebro criar uma resposta especial de sobrevivência para isso que você percebeu. E é assim que a gente vai começar a pensar nessa questão que eu vou abordar depois especificamente para a coluna lombar. Né? Existe uma tríade onde o que você percebe, né? Como o seu cérebro percebe esse processo, em que região, em que parte dele ele vai perceber isso, e vai envolver, no caso hoje, a sua coluna lombar, na tentativa de fazer com que você reaja instintivamente a esse processo. Você não pensa para reagir, você reage, você não domina isso, você passa, sente e o seu corpo vai tentar ajudar você a resolver isso não. Agora, quanto conscientes são essas situações para nós? Para um animal mais especificamente primitivo, ele tinha duas maneiras de resolver isso. Ou ele era atacado e ele fugia, ou ele ia lá e atacava quem estava o atacando e eliminava ele e pronto, acabou. Mas nós não somos mais esse animal tão primitivo. A gente não larga a nossa casa, não larga nosso trabalho, não se afasta de quem é importante para a gente, né? Ou se faz isso, ainda tem um vínculo emocional, que é uma característica muito grande do mamífero, forte para que não deixe a gente ficar mais distante desse processo. Né? Então, nós não resolvemos realmente grande parte daquilo que aconteceu com a gente. E quando resolve também, às vezes nem percebe o que era a causa, porque nem sabe qual é a causa. Então, vamos agora começar a entender o que é esse contexto da coluna lombar, qual é o sentimento, qual é a memória subjetiva arcaica, o sentimento que ficou registrado através da evolução dos tempos para com a coluna lombar e perceber como ela reage e por que ela reage dessa maneira. Então vamos lá. A coluna lombar, para quem está entrando aí, eu acho que quase todo mundo já conhece, é a região mais baixa da coluna, aqui próximo do bumbum, né? Que tem 5 vértebras mais grossas, mais largas, né? Porque tem uma função clara que a gente vai falar aqui, que é de sustentar a sua coluna inteira. Ela está numa região mais baixa aqui e tem uma principal função de flexão e extensão. Mas não se prendam a essa questão mecânica só nesse momento. Vamos pensar na coluna lombar de uma forma, né, mais ampla ali, só com a região pensando. O sentimento, a memória, né, arcaica, subjetiva ligada à coluna lombar,
ela passa por algumas situações. O sentimento é autodesvalorização. Então, o que é uma autodesvalorização? É um sentimento de que eu não consegui mudar o que está em torno, né, o ambiente, o que está em torno da minha volta. É como se eu não fui capaz de mudar algo que eu não consegui fazer. Lógico que esse sentimento ele vai ter interpretações diferentes por regiões diferentes do corpo, mas é uma sensação de incapacidade. Não é como se fosse uma impotência, mas impotência dentro da reprogramação nós utilizamos para tireoide, né? Então eu não fui capaz, eu não fui bom o suficiente, né? Não consegui mudar o que está a estrutura, né, da minha volta, né, o que eu tenho de sensação com isso, relacionado à função biológica da coluna lombar. E a função biológica da coluna lombar é muito simples, né? Eu já falei aqui esse termo, é de sustentação, né, das minhas bases de sustentação. Ou também nós poderíamos interpretar como o meu castelo, né, o projeto da minha vida. O castelo que eu construí desmoronou. E normalmente, qual é esse castelo? Né? Quais são essas situações? Né? Quais são essas bases estruturais que estão ligadas à coluna lombar? Aí você vai perceber isso tranquilamente. Base estrutural financeira, base estrutural familiar, ou seja, um projeto onde você se dedicou, batalhou, né, construiu passo a passo isso e de repente aquilo foi por água abaixo, né? Acontece algum tipo de falência, ou alguma demissão, algo nesse sentido. A família, que é uma base estrutural muito significativa, que acaba em alguns momentos dando aquela percepção para a gente de vai desmantelar, né? Separações de pai, mãe, né? Ou separações de pessoas que possam, né, vamos dizer assim, ser muito importantes para a gente, né, fazem parte da nossa base, estão ali conjuntamente para esse processo. Então, nesse momento, o seu cérebro, né, a sua percepção relacionada primitiva a isso, né, faria com que o seu corpo começasse a enfraquecer, a degenerar. Nós chamamos isso de fase ativa do conflito. A degenerar, a necrosar, a tentar tirar você do local, da jogada, do problema que está acontecendo ali, tornando mais fraco essa região. E nesse momento, na grande maioria das vezes, você não tem sintomatologia, você não tem dor. Você não vai sentir. Você só vai sentir dor se nesse momento, depois de algum tempo, é óbvio, enfraquecido esse local, você realiza uma atividade física, por exemplo, de grande intensidade, porque aquela justificativa, eu fui lá, peguei um peso muito grande e é isso que estourou minha hernia de disco. Tá, mas quantas pessoas vocês conhecem que não são nem treinadas, não são atletas e pegam peso todo dia e não tem hernia de disco? Quantos vocês, né, têm informações nesse processo que não tem? Então, será que é só isso? Talvez aquela pessoa já estivesse em fase, né, de degeneração, de dificuldade. Eu tenho aqui, por exemplo, uma pesquisa recente que eu estava olhando, que é do Jornal Britânico de Medicina do Esporte, que ele fala assim, sobre 10 fatos que toda pessoa deveria saber sobre dor nas costas. E um dos fatos que ele coloca, ele fala, má postura não causa dor na lombar. Pegar objetos de forma errada não causa dor na lombar. Né? Agora, e quando existe algo que está favorecendo o enfraquecimento daquele local? Então, nessa fase, onde você está passando por esse conflito. E como é esse conflito? É um conflito que pega você de surpresa, é um conflito inesperado, com uma sensação de eu não fui, né, eu não consegui mudar aquela estrutura. Então lembra daquele cara que eu falei na live agora, no começo daquele caso, onde ele pegava peso na infância dele, na agricultura, tudo, só que o que era claro para ele? A dificuldade financeira. A família passava muita dificuldade. Né? E ele não conseguia ajudar a fazer isso, por mais que ele carregasse tudo aquilo nas costas, ele não conseguia ajudar. Chega um certo momento que as coisas vão melhorando, de repente ele sai daquela região, compra a sua terrinha e agora a situação é bem melhor. Está resolvido um conflito biológico. Na resolução desse conflito biológico, eu tenho a necessidade do meu corpo se reparar dessa estrutura que durante esse tempo passou por esse processo, por exemplo, de degeneração, de alteração, porque é assim que o nosso corpo se resolve, é assim que ele consegue se reparar, através das inflamações, chamando a atenção para o local onde estava danificado, vamos dizer assim, né, para que houvesse ali uma reparação.
E aí é onde vem a dor, é onde vem os sintomas mais fortes, é onde vem o travar, onde vem muitas vezes aqueles incômodos que você não sabe de onde vem. Você vai lá, faz um exame, o médico fala, não tem nada, tem um desgastezinho, tá? Deve ser uma contratura, né? Foi um mau jeito. Não, é você entrando em fase de cura. Mas é uma cura que você não controlou especificamente com a sua vontade. É uma cura biológica. É uma cura que o seu corpo trouxe para você pela percepção que ele teve num primeiro momento a esse fato ligado à coluna lombar, né? E depois a percepção que ele teve que agora aquela base estrutural financeira, aquele projeto, né, que num primeiro momento não tinha dado certo, agora se resolveu. Então agora você está estruturando isso novamente. Só que agora eu tenho que reparar. E essa reparação torna necessária, né, a inflamação ou vem com sintomas junto com você. Então, essa pessoa que eu falei para vocês, né, eu tenho vários exemplos, mas que fazia, praticava crossfit, né, uma mulher que praticava crossfit, ela, por exemplo, já fez competições, várias competições, mesmo tendo, teoricamente, aquela estrutura que foi lesionada num certo momento. Agora, qual foi o grande diferencial dela? Foi sair ou foi resolver biologicamente aquilo que fazia ela se alterar nessa estrutura. Então lá ela tinha uma desvalorização com todo o projeto de vida dela, com a estrutura familiar, financeira. O castelo dela era realmente totalmente derrubado o tempo inteiro. A partir do momento que ela sai do local onde ela estava e alça voos maiores e começa a se sentir mais valorizada em conseguir estruturar aquilo que antes, né, ela não estava conseguindo, ela obviamente que vai melhorando e acaba, né, tem a dor no primeiro momento, mas depois não tem mais nada, porque ela resolveu biologicamente isso. Já está acabado. Agora, ela pode voltar a ter dor? Pode. Porque se eu não tenho consciência, e isso é uma das coisas mais importantes da reprogramação biológica, se eu não tenho consciência desse fato, do fato que envolveu a necessidade do meu corpo a ter esse tipo de resposta, como é que eu vou saber, né, se não continua em volta os problemas que antes aconteceram? Como é que eu vou saber, né, se agora eu não estou com uma percepção parecida com aquela que eu tive no primeiro momento? Nós chamamos isso de trilhos do conflito. Então você tem lá uma separação, vamos dizer assim, dos seus pais lá na sua infância, né? E aí chega uma certa idade, você vai e tem uma sensação mais tranquila de que foi melhor realmente eles separarem, porque eles não estavam bem, tudo, e pum, teve um primeiro evento de dor. Passado um tempo, você começa a namorar, né? E começa a projetar novamente, montar uma família, né? E aí, de repente, você vai lá e termina aquele relacionamento. Pau, fase ativa de conflito, daqui a pouco você acha alguém, você tem uma releitura novamente de dor referente a essa parte da coluna. Então, isso pode acontecer se você não tiver consciência. Agora, quando eu tenho consciência, eu vou começar a ficar mais atento. Eu vou começar a criar estratégias para poder fazer o meu corpo biológico se sentir melhor. Se você está torcendo o pé, né, você foi lá e torceu o pé porque naquele caminho tinha uma pedra que você está pisando no local, tudo, você vai lá ou tira a pedra ou faz um outro caminho para não chegar ali. Agora, se você não tem consciência da causa disso, como é que você vai resolver? Como é que você vai sair desse conflito? Né? O que vai mudar desse processo? Recentemente eu fiz atendimento para uma aluna do curso de reprogramação biológica, estamos lá em Curitiba, depois eu vou dar os recados aí no final da live, e ela vinha com uma dor lombar desde os 19, 20 anos, e tudo parecia, né, levar em consideração essas questões dos projetos relacionados às bases mais significativas, que principalmente estava relacionada à base familiar, né? Só que na reprogramação biológica, olha como isso é interessante, aqui eu vou abrir um adendo para outras situações. Na reprogramação biológica a gente olha para o biológico agora aqui, para ver o que você está passando, o que você está sentindo. Mas isso não quer dizer que as influências da sua família, do que veio de trás, não possam estar presentes nesse processo. Não fadado a ter o problema. Nós não herdamos a doença, nós herdamos o sentimento. Nós herdamos a capacidade, a característica de perceber as coisas da mesma forma. E se o meu avô, se o meu pai, se a minha avó, minha mãe teve, né, problemas relacionados à região, a possibilidade de eu ter também essa característica de me sentir autodesvalorizado com facilidade, né, é muito maior. Mas
Eu só vou repetir esse padrão se eu não tiver consciência do porquê que eles tinham esse tipo de sensação. Né? Qual é a situação que acontecia lá que fazia com isso? Hoje é igual? Não. Bem provavelmente não é. Eles queriam que eu tivesse esse tipo de situação? Não. Então eu não sou fadado. Né? A gente não vai mudar a genética de estrutura básica que forma um gene, mas nós vamos mudar as percepções que influenciam as reações desse gene. E aí mudar as características de reações do seu corpo, que nós chamamos de epigenética. Então agora, tomando consciência disso, eu começo a trazer para a consciência. Opa, o que eu posso fazer com isso? Qual é a ação que me deixa mais confortável, que me deixa com uma sensação de que agora eu estou conseguindo fazer isso? E isso faz toda a diferença dentro do tratamento da pessoa. Né? Então, primeiro, eu ensino que o corpo biológico responde a esses fatos dessa maneira. Ensino também, no meu caso como fisioterapeuta, né, que a biologia de mecânica do corpo mesmo nem sempre está relacionada a algo trágico, sério, que tem que fazer cirurgia. Existe hérnias de disco, por exemplo, eu vou falar da hérnia de disco daqui a pouquinho para vocês, que elas voltam, né? Elas evoluem sozinho. E esse sozinho, se você for avaliar a vida da pessoa, está relacionado a, ela degenerou, chegou numa fase de inflamação, né, para recuperação, e se aquilo se resolveu referente a esse processo, ela volta. Eu tenho familiares muito próximos a mim que passaram exatamente por situações nesse sentido. O castelo foi lá para o chão, bum! Literalmente desmoronou. Né? Todo um projeto de vida, toda uma estrutura de vida foi para o chão. Né? Nessa fase, você pode esperar que vai degenerar mesmo. Tá, aí vamos tomar as atitudes, mas até então, né, vamos dizer assim, meio inconscientes naquele momento, mas resolvemos, tá. Passado lá 3, 4 meses, bom, estoura uma hernia de disco, que a nível médico era cirúrgico. Tinha indicação de fazer cirurgia. Eu fui até lá, fiz uns testes que a gente faz, né, normalmente não só na fisioterapia, na base da osteopatia, mas também agora já com essas bases de reprogramação biológica, já tinha essa noção de resolução referente a isso. Vamos ver se é possível no sintoma que ela está, ela suportar essa fase de sintoma e fazer tudo que é o possível para amenizar essas sensações, mas hoje, depois de basicamente, eu acho que quase uns 7 anos desse acontecimento, tá lá, a pessoa tá lá, continua fazendo as coisinhas dela, não fez cirurgia, não fez nada. Então, olha como isso é possível, como isso está dentro, né, de uma característica que nosso corpo biológico tem capacidade de fazer. A hernia de disco já é uma estrutura um pouquinho mais central. Então, nós temos um osso em cima do outro, e aí, entre eles, eu tenho um disco que serve, teoricamente, para o amortecimento, né? Então, quando esse disco ele prolapsa, ele invade a região onde está passando a sua medula, ou lateralmente as raízes, né, os nervos que saem da sua medula, aí eu tenho uma hernia de disco que pode ter um contato ali. A gente fala assim de uma autodesvalorização central, naquilo que é o mais importante para você naquele momento, né? E eu já tive pacientes, por exemplo, que eu lembro de uma paciente que ela perdeu um filho depois de fazer um tratamento para engravidar. Então você imagina a dedicação, né, dessa pessoa especificamente a esse projeto. E esse filho estava muito bem de saúde, eu não lembro aí a idade desse filho mais ou menos, eu creio que uns 9 meses, né? E ele foi lá fazer uma vacinação, esse é um tema que a gente não vai abordar hoje aqui, e teve uma reação significativa à vacina. Tem mais coisa envolvida com isso, tá? Mas só para você ter uma ideia, né? E essa criança veio a falecer. Obviamente que nesse momento ela entra, né, numa fase extremamente ativa de conflito e que envolveu a coluna lombar dela. Só que depois de um tempo ela consegue engravidar, novamente tem outros filhos e assim, tem acho que mais 2 filhos, se eu não me engano. Quando eu a atendi, né, ela ainda tinha essas recidivas, né, de vai e volta com dor, vai e volta com dor. E aí ela entendeu que, obviamente, depois de perder um filho, como que ela tem a ação dela para com os filhos que estão agora com ela? É aquela mãe coruja, é aquela mãe que não sai do lado, não sai de perto. E hoje os filhos já eram grandes,
né, que está o tempo inteiro querendo, por causa do trauma que passou, né, da inconsciência que a domina ela nesse momento, o tempo inteiro passando ali como mãe coruja cuidando dessas crianças. É óbvio, das crianças não, que hoje são adultos. É lógico que quando esses adultos, esses filhos agora passam por algum problema e falam com a mãe, como é que você acha que ela reage? Ela tem uma releitura dessa situação e entra em crise novamente. Então, quando ela conhece esse fato, faz um movimento muito bonito para com esse filho, né? E entende esse processo, aí ela começa a tomar atitudes melhores e entra numa fase extremamente mais tranquila em relação ao funcionamento da coluna. A hérnia de disco com essa compressão da raiz nervosa, que eu coloquei no tema aqui da ciática, da dor ciática, né? Para quem já passou por essa dor ciática sabe o que é, aquela dor que desce pelo bumbum, pela lateral da coxa, passa pela lateral da canela, vai até a parte do peito e do pé, lá na ponta do pé, que é o trajeto do nervo ciático. Nós temos um conflito agora de conjunção, um conflito de autodesvalorização, né, relacionado ao meu castelo, desmoronou, o projeto da minha vida desmoronou, as minhas bases estruturais, mas também pode envolver outra parte, que é uma parte de conflitos de contato-separação, né? E dessa região onde normalmente sai a parte do nervo ciático, que é L5, S1, S1, S2, lá embaixo, mas o sacro, também começam a sair os nervos para as regiões genitais. Então nós falamos de autodesvalorizações com conotação sexual. A gente vai olhar para os parceiros. Então, normalmente, você vai ver uma relação conjugal muito difícil nesse momento. A gente tem uma divisão do nosso corpo lado direito e esquerdo na reprogramação, mas isso fica para outro vídeo, para uma outra live, que a gente possa falar sobre isso, mas normalmente vai estar relacionado com essa parceria, né? Então é muito comum chegar com essas dores laterais na perna, a gente observar e ir perguntando para o paciente, e ele vai trazer que o casamento já não está bem faz muito tempo. E aí é uma base. O casamento é a família, é um projeto que você se dedicou para poder fazer isso. E aí quando você passa pelas primeiras situações, né, de impressão negativa, vamos dizer assim, né, impactante, para com esse relacionamento, com esse projeto que você se dedicou, você entra numa fase ativa de conflito. E obviamente que você pode logo depois, resolveu, melhora, aí vai, volta, aí você vai ficar aí um longo tempo da sua vida no vai e volta, até que um dia, né, você entenda, e isso a reprogramação é fantástica para trazer, o porquê, o que representa essa pessoa para você, por que você atraiu uma pessoa com dificuldade de resolução, e isso é lindo na reprogramação, porque a gente faz a junção do biológico, da percepção do local, com a biologia familiar, né? Então, por que você atraiu esse tipo de pessoa para você? Né? Qual a sua responsabilidade, não culpa, né, por estar com essa pessoa presente nesse processo? Então você pode entender de uma forma muito consciente isso e resolver, né, sabendo qual é o seu papel para com essa pessoa, né? Ou, como acontece muitas vezes, biologicamente resolver, que é separa. Não, separa, não aguento mais. Separou. Separou, a pessoa vai entrar numa fase, né, de crise, talvez de dor maior, depois vai ficar tranquilo. Mas se ela não entendeu e ela encontrar outra pessoa que tem a mesma característica com ela, porque isso talvez é um padrão de repetição da biologia familiar dela, ela pode voltar novamente em fase ativa ou ter uma releitura e continuar com o mesmo problema. Então, olha quanto são ricas essas informações, onde você tomando consciência de como funciona o seu corpo, como funciona aquela parte do seu corpo que está com uma doença, que na verdade não é doença, é uma resposta àquilo que de alguma forma o seu cérebro percebeu, você percebeu, e instintivamente faz o seu corpo reagir. Como você pode ter um pouco mais de controle agora sobre isso e ter uma ação, né, ter uma participação ativa dentro desses processos e, obviamente, ter respostas muito melhores. Olá Yuri, olá César Lepori, se eu não me engano, parceirão lá de faculdade também, um grande abraço. Yuri, professor licenciado em reprogramação, está com turma lá em Dourados agora, né, em projeto para abrir uma turma em Dourados, lá em Rio Verde, um grande abraço, parceiro lá de Unoclin, terapias. Tá? Então, dentro da lombar, que eu queria dizer para vocês, né, que vocês guardem, né, como ensinamento e percepção, para que olhem no dia a dia agora. Agora vocês estão tendo cada vez mais informações para com isso.
qual foi a autodesvalorização que aconteceu comigo relacionada a esse projeto de vida que desmoronou, esse castelo que desmoronou? Qual foi a autodesvalorização em relação às minhas bases estruturais? Fala, Rafa, tudo bem? Quando começou a minha dor? A minha dor começa normalmente na fase de cura e não na fase onde eu estou no conflito. Né? Tem um vídeo que rola na internet que mostra muito bem o como na fase ativa do conflito a gente libera hormônios, opiócios endógenos para controlar a dor, que é um cara que está, por exemplo, ele está mexendo com o carro dele e o capô bate em cima do dedo dele, né? E obviamente naquele momento ele fica desesperado e não tem ninguém ali perto, e ele está fechado, ele não consegue alcançar o capô lá, ele está... Nesse momento começa a liberação de uma série de substâncias para tentar fazer você não sofrer com aquela dor. Mas, né, no caso da autorização relacionada à lombar, né, você vai estar degenerando lá. Mas para você não sentir muito aquilo lá, logo ele consegue pegar uma estrutura, uma chave de fenda e abre ali, ele consegue tirar o dedo. Pode ter certeza que quando passa essa adrenalina, quando passa a estrutura, a dor que vai acontecer depois é muito maior. Então o nosso corpo faz isso, ele tenta preparar a gente para luta ou fuga, né? Ele cria situações com sentidos biológicos de sobrevivência que foram desenvolvidos durante muito tempo, né? Para que depois de resolvido isso, ele vai lá reparar. E a reparação ela é sintomática. Sinto muito que você tenha que passar por dor para perceber isso, né? Não só você, eu também já tive as minhas autodesvalorizações relacionadas às estruturas e também já tive as minhas dores lombares. E se eu prestar atenção cada vez mais na minha vida e o que está acontecendo, eu vou perceber aonde eu estou me sentindo assim e poder trabalhar para poder mudar esse tipo de situação, né? Então, essa é a base que eu quero que vocês guardem. Além disso, começar a tomar consciência que o seu corpo funciona sempre na tentativa de te ajudar, né? Ele funciona na tentativa de trazer para você uma informação que foi importante e você às vezes não percebeu. Só que a gente não foi ensinado a isso. Então aqui, né, já encerrando essa live, eu faço um convite para que vocês procurem mais informações, né, sobre reprogramação biológica, procure um profissional, caso você esteja passando por esse tipo de processo de algum momento, algum profissional que trabalhe com reprogramação biológica na sua cidade, ou faça o curso de formação em reprogramação biológica. Hoje nós temos vários lugares no Brasil. Eu estou em Curitiba, com uma turma em Curitiba, quero mandar um grande abraço para os alunos de lá, tá? Para os organizadores de Curitiba. Logo mais estaremos em outros estados, como Rondonópolis, outra cidade de Rondonópolis. Quem sabe lá em Porto Alegre, tem um projeto lá para andar em Porto Alegre também. Então aqui já tem o Tom, que está no Rio, em São Paulo. Nós temos o Rio de Janeiro, Guarapuava, Dourados. Então comecem a expandir as possibilidades, né, em cima do que está agora chegando de informações cada vez maiores de como funciona o nosso corpo, e não fique só naquele padrão ao qual já de alguma forma foi essencial e necessário no momento, mas agora já pode ser um pouco mais expandido. Então, se permita fazer isso, mas é você quem tem que fazer isso. O profissional, o terapeuta, né, o profissional que vai atender você, ele pode te estender a mão, ele pode te dar o caminho, ele pode mostrar para você como funciona, mas o que vai fundamentar que isso realmente vai diferencialmente dar certo para você é você colocar em prática essas ações, né? Porque aí sim você vai perceber o quanto vai melhorar o seu corpo. A Jaque está falando aqui, esse riso aí foi minha pequena que mexeu no meu celular. Não, pode ficar tranquila, Jaque, tá tudo bem, tá? Então, os últimos recadinhos aqui para a gente terminar. Eu estou com uma turma em Curitiba, a 5ª turma de reprogramação biológica em Curitiba. Eu sou responsável pela turma de lá. Logo, logo já vamos lançar as inscrições para a 6ª turma. Então, você que é de Curitiba região, que conhece alguém, né, pode entrar em contato aqui comigo direto. Eu vou passando algumas informações para isso. Ou, se quiser mais informações, entre no site www.valentecursos.com.br e lá você vai ter uma série de vídeos, de informações. Me siga aqui, né, pelo Insta, também tem no YouTube, também tem no Facebook, vai estar tudo como Alex Lima Terapias, né? Se quiser perguntar alguma coisa que aqui na live você não teve, né, coragem ou não quis se expor, né, de forma pessoal, deixa aqui sua pergunta que depois eu posso responder, porque quanto mais consciência a gente tiver, né, melhor vai ser. Eu gosto muito de uma frase
de um grande neurobiólogo chamado Robert Sapolsky, que ele fala assim, hoje, com essas novas linhas de entendimento, a gente costuma falar assim que quem não estuda, né, a sua própria história está afadado a repeti-la, né? Eu concordo com isso, mas eu poderia acrescentar essa frase do Robert Sapolsky que fala assim, somente quem não conhece a história das maravilhosas evoluções que o ser humano teve em transformar aquilo, né, que a biologia pode transformar os piores atos nos seus melhores comportamentos, é que está fadado a repeti-lo, né? A gente vem melhorando durante o tempo, né? A gente vem evoluindo passo a passo, e essa evolução passa por esses pequenos atos, né? É a coragem da gente estar aqui falando para vocês, né, e usando esse meio tão fantástico hoje que é a internet, de disseminar situações que antes eram menosprezadas, né, que eram colocadas, né, você tem um problema na sua cabeça, isso é bobeira. Não, o nosso corpo depende totalmente do funcionamento, da percepção do nosso cérebro, e a reação do nosso corpo está vinculada a isso, né? E como é que eu vou deixar isso de fora? Então, cada vez mais, abraçar esse contexto no sentido de forma consciente, né? Não cega, não é para virar, né, crente, tudo que acontece na sua vida agora não, calma, né? Mas começar a observar mais para você, que tem uma história única, diferenciada, porque você percebeu da sua maneira, é a verdadeira e a melhor maneira para você conseguir resolver aquilo que está te afligindo, que está te incomodando, né? Caso contrário, você vai colocar para terceiros isso na mão de outras situações e acabar não vai dando muito certo, tá bom? Um grande abraço para vocês. Semana que vem nós temos na sexta-feira novamente um novo tema, né? Eu vou lançar, daqui a alguns dias eu já lanço um novo tema, então fiquem espertos vocês que estão aqui hoje, que sexta-feira a gente vai estar fazendo uma nova live com outro tema bacana envolvendo aí reprogramação biológica, talvez hipnose terapêutica e outros temas que são hoje a minha área de trabalho. Um grande abraço, grato à presença de todos vocês, fiquem bem, pessoal.